O início do Barroco no Brasil foi no final do século XVIII. Essa tendência influenciou bastante na arquitetura, escultura, pintura e literatura. Na parte de literatura, quem que se destacou mais foi o Bento Teixeira, com sua criação Presopopeia em 1601. E na área de arquitetura, o que se destacou foi o Aleijadinho. Ele é considerado o maior representante do barroco mineiro, sendo conhecido por suas esculturas em pedra-sabão, entalhes em madeira, altares e igrejas. A principal característica do barroco literário brasileiro são linguagem dramática, racionalismo, exagero rebuscamento, uso de figura de linguagem, união de religioso e profano, arte dualista, jogo de contraste, valoração dos detalhes, cultismo, jogo de palavra, conceptismo e jogo de ideia. O barroco começou a se destacar no período da colonização do Brasil. Nesse período estava tendo a transferência da capital de Salvador para Rio de Janeiro, e a principal atividade econômica, que era a venda de açúcar, começou a se despencar, com isso abrindo espaço para a mineração de ouro, conhecida como século do ouro. Com isso, a exploração de ouro se tornou a principal atividade econômica do país, se tornando Minas Gerais o grande foco por causa das jazidas encontradas no local. Com isso teve grande aumento de população e com um forte desenvolvimento econômico no país. Com isso que a arte barroca mineira começa a despontar com Aleijadinho na cultura e na arquitetura. O barroco em Portugal teve início em 1580. Neste ano também teve a morte do maior escritor da língua portuguesa, Luís de Camões. Ele foi um dos principais escritores de Portugal. Em 1756 teve a fundação da Academia Literária Arcádia, em Portugal. Com isso, começou a surgir novos estilos. O principal nome na representação barroca literária em Portugal foi o padre Antônio Vieira, com suas obras sermões escritas em estilos conceptista. Principais características do barroco em Portugal são exagero e minúcia nos detalhes, temática religiosa e profana, dualidade e complexidade, uso de figura de linguagem, contraste e conflito, teocentrismo versus antropocentrismo, cultismo e conceptismo. O barroco em Portugal teve início durante a colonização do Brasil. Nessa época, Portugal estava tendo diversos conflitos com os holandeses e com os espanhóis. O motivo do conflito foi a tentativa de dominação do território português dos espanhóis e dos holandeses. Nessa época, Portugal estava lutando pela sua independência e eles conquistaram a independência em 1640, mas pelos conflitos e pela luta, Portugal estava enfraquecido. Com isso, teve crises econômicas, políticas e sociais. Nisso, o barroco foi um momento de mudanças, teve diversas descobertas na área científica e, consequentemente, gerando muitas dúvidas na área de religião. Padre Antônio Vieira possui uma vasta obra literária, desde poema, cartas, sermões e romances. Foi responsável de criação de mais de 200 sermões, do quais se destacam Sermão pelos Bons Sucessos da Arma de Portugal contra a Holanda, 1640, Sermão dos Bons Anos, 1642, Sermão do Mandato, 1645, Sermão de Santo Antônio aos Peixes, 1654, Sermão da Quinto Domingo da Quaresma, 1654, Sermão da Sexagésima, 1655, Sermão do Bom Ladrão, 1655. Entre essas obras, o que mais se destaca é a obra Sermão de Sexagésima, dividida em 10 partes, escrita na modo conceptista do barroco, que há privilégio de jogo das ideias. O texto gira em torno da importância de pregar a palavra de Deus, utilizando por ele no sentido metafórico de semear, que por sua vez deve ser sentido para que não seja um conteúdo vazio. Características são a formação do sermão, engajamento religioso, social e político, elevada expressão verbal, expoente do barroco, discutir sobre a virtude e o vício humano
passa necessariamente por uma preocupação social. A ideia que peixe maior come peixe menor, ou seja, que grandeza de cada um na sociedade tem valor relativo, surge espantosamente à frente do seu tempo. Em plena era mercantil, o texto vira, por meio da alegoria, desenvolve para os colonos a realidade da competição proto-capitalista. São peixes grandes na colônia, pois escravizam os nativos que consideram inferiores, porém, uma vez metrópoles, servem de alimentos para outros peixes maiores, contra os quais não teriam defesas. O texto de Vieira traz para nós uma inquieta contemporaneidade, pois seus temas principais são a ganância humana e a corrupção da sociedade, assunto mais do que presente na nossa cotidiano. Por meio de suas linguagem finamente elaborada, Vieira nos faz refletir sobre os desvios sociedade de seus tempos, nos ajudando também a pensar sobre a nossa realidade. As obras de Gregório de Matos surgiu a propósito da escola barroca. Não se pode estabelecer um estilo para seus poemas, pois o autor usou tanto o cultismo, tanto o conceptismo. Seus poemas são divididos em poesias lírica e poesias satíricas. Na poesia lírica temos a amorosa, que tem como a mulher um ser angelical que desperta atenção. O amor relaciona-se ao prazer e ao sofrimento. A intensidade de sentimento vincula-se à beleza, o bem transitório, urgência de desfrutar o momento. A obra de Gregório de Matos reúne mais de 700 textos de poemas, lírica, satírica, erótica e religiosa. No entanto, Gregório de Matos não publicou seus poemas em vida, tendo muitas controvérsias sobre a autoria de alguns escritos. No poema podemos observar uma lamentação sobre a situação da Bahia. A palavra dessemelhante aqui tem um sentido desigual, expondo a contradição econômica do lugar. O local já prosperou um dia e por conta de maus negócios acabou empobrecendo. A palavra bichote significa aqui gringo ou estrangeiro.